Caminho, verdade e vida. Capítulo 31. Coisas mínimas. Pois, se nem ainda podeis fazer as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Palavras de Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 26. Pouca gente conhece a importância da boa execução das coisas mínimas. Há homens que, com falsa superioridade, zombam das tarefas humildes, como se não fossem imprescindíveis ao êxito dos trabalhos de maior envergadura. Um sábio não pode esquecer-se de que um dia necessitou aprender com as letras simples do alfabeto. Além disso, nenhuma obra é perfeita se as particularidades não foram devidamente consideradas e compreendidas. E nesse capítulo, Coisas Mínimas, Emmanuel nos faz refletir certamente sobre o nosso orgulho ainda. Realmente, se nós formos analisar o nosso coração, o nosso íntimo, no fundo nós achamos que nós só estaremos cumprindo uma missão aqui na Terra se nós fizermos coisas grandiosas. Quando nos comparamos com aquelas pessoas que realizam grandes ações e tarefas aqui na Terra, nós, no fundo, queremos ser como aquela pessoa. Queremos desenvolver grandes tarefas, grandes missões perante a humanidade. E é nesse ponto que Emmanuel nos faz refletir. Por que pensamos assim? Por que consideramos que a nossa pequena tarefa, muitas vezes dentro do nosso lar, para com os nossos familiares, um filho, um esposo, uma mãe, não são tarefas dignas, não são necessárias, não são úteis, não são agradáveis a Deus, ou que aquela não é a tua missão na atual existência. Muitas vezes consideramos que essas ações pequenas, essas coisas mínimas que Emmanuel nos fala e nos mostra, não têm importância. E nós precisamos compreender que a cada um é dado conforme a sua capacidade e a sua necessidade. Se nós, queridos amigos, diante dos nossos pequenos afazeres, dos nossos pequenos compromissos, nós já temos dificuldades de cumprir. Nós muitas vezes, com o único talento que Deus nos proporciona, nós não conseguimos fazê-lo multiplicar em benefício nosso e do nosso próximo. Muitas vezes enterramos aquele talento. Como é que agora estou eu a desejar os grandes talentos, as coisas grandiosas, se eu não faço o meu trabalho com o pequeno, com o pouco? E esse pouco pode ser, muitas vezes, eu simplesmente ser uma boa mãe, porque talvez a minha boa condução, a minha boa orientação para com os meus filhos possa ser exatamente aquilo que aquele espírito necessita para que, ao se tornar adulto, possa desenvolver um bom trabalho. E eu, na condição de mãe, se não tiver trabalhado e me empenhado a dar esta base, eu comprometo também o futuro do meu filho, a missão do meu filho. Então pode ser que aquela mãe que está muitas vezes mais restrita no seu ambiente familiar, esteja exatamente fazendo a coisa pequenina que lhe foi pedida pelo Mestre. E é exatamente aquela a sua tarefa nesta vida. Então nós não devemos achar que aquilo que fazemos é pouco. Nós não devemos querer aquilo que o outro tem.
Talvez eu ainda não esteja preparada emocionalmente, intelectualmente, que eu não tenha a maturidade necessária ainda para galgar, para desejar condições maiores, responsabilidades maiores, compromissos mais elevados. Aquela frase que diz: Deus não dá fardos pesados a ombros fracos, ela é verídica. Cada um só tem as dores, os compromissos e as responsabilidades que tem condições realmente de conduzir e de suportar. Mas vamos ouvir então Emmanuel nos trazendo outras reflexões. E ele nos diz: de modo geral, o homem está sempre fascinado pelas situações de grande evidência, pelos destinos dramáticos e empolgantes. Destacar-se, entretanto, exige muitos cuidados. Os espinhos também se destacam. As pedras salientam-se na estrada comum. Convém, desse modo, atender às coisas mínimas da senda que Deus nos reservou, para que a nossa ação se fixe com real proveito à vida. A sinfonia estará perturbada se faltou uma nota. O poema é obscuro quando se omite um verso. E aqui, nestes parágrafos, Emmanuel nos mostra que destacar-se exige cuidados, porque os espinhos também se destacam e as pedras salientam-se, nos mostrando que os grandes trabalhos, quando nós nos destacamos perante a humanidade, há grandes riscos também neste trabalho, porque isso normalmente é para corações que estão mais preparados, porque o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, o nosso ego, a nossa ânsia pelo poder estarão sendo diretamente estimulados diante de determinadas ações, determinados trabalhos que são realizados perante a humanidade, que em tese são mais grandiosos. A responsabilidade é muito maior, porque um erro, uma falha que se cometa, você não está prejudicando apenas a si mesmo, mas você estará prejudicando várias pessoas que te seguem, que te têm como um norte, como um exemplo. E aí a tua queda será de muitos, porque tu também serás responsável pela queda do teu próximo, se para isso tu de alguma forma atuaste ou contribuíste. Então nós precisamos refletir muito sobre aquilo que almejamos. Nós estamos na condição exata que nós precisamos para evoluir. Nós estamos no meio, com os problemas, com os destaques, com os objetivos, com as pessoas que nós necessitamos para evoluir na atual existência. Não busquemos mais se não estivermos realmente preparados para isso. Aquilo que nos cabe fazer, a própria divindade, Deus, a espiritualidade amiga, vai nos conduzir para que nós possamos fazer aquilo que nos cabe. Mas almejar além não deve ser uma atitude constante do ser humano. E não é que nós não devamos buscar as nossas melhorias, mas precisamos estar conscientes de que, para eu almejar mais e querer mais, eu preciso apresentar condições para tal. E finaliza Emmanuel dizendo: estejamos zelosos pelas coisas pequeninas, são partes integrantes e inalienáveis dos grandes feitos. Compreendendo a importância disso, o Mestre nos interroga no Evangelho de Lucas:
Pois se nem podeis ainda fazer as coisas mínimas, porque estáis ansiosos pelas outras. Então, vamos finalizar o nosso podcast pensando e refletindo que eu possa primeiramente fazer muito bem as pequeninas coisas que me cabem, que eu faça o meu melhor para que eu demonstre para o Pai, para Deus, para Jesus, que eu tenho sim condições de receber maiores responsabilidades, porque as coisas pequeninas que me foram dadas foram corretamente realizadas, foram corretamente cumpridas por cada um de nós. Façamos então bem o que nos cabe e com certeza no amanhã Deus nos brindará com maiores responsabilidades conforme a nossa condição.